Olá, estamos iniciando mais um Vida e Saúde, trazendo para você informações, orientações de especialistas sobre temas diversos relacionados à saúde. Confira agora o que vamos ver por aqui hoje. Prefeitura segue ofertando vacina contra a influenza. Casos registrados de dengue no RN em 2024 superam o total de notificações registrados em 2023. E ainda, no mês de conscientização sobre o autismo, a gente conversa com a médica Fátima Trajano para falar sobre o assunto. O Vida e Saúde está no ar. A Prefeitura de Mossoró segue com a oferta de vacina contra a influenza para grupos prioritários. Os serviços de combate à influenza estão disponíveis em unidades básicas de saúde na zona rural e na cidade de 7 às 11, das 13 às 17 horas. Entre os grupos prioritários estão crianças de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e ensino superior, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais de idade, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário, para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários e pessoas privadas de liberdade. A gente muda de assunto agora para falar sobre dengue. Em pouco mais de 3 meses, o Rio Grande do Norte já registrou mais notificações de casos prováveis de dengue em 2024 do que em todo o ano passado, segundo dados dos boletins e painéis epidemiológicos publicados pela Secretaria Estadual de Saúde Pública, CESAP. Até a terça-feira, 9 de abril, o estado teve 13.397 casos notificados de dengue em 2024. Ao longo de todos os meses de 2023, a CESAP havia registrado 12.048 ocorrências. Segundo a CESAP, nenhuma morte por dengue foi registrada desde o início de 2024 no estado. Já em 2023, ocorreram 3 ao longo de todo o ano. A gente aproveita para lembrar aqui que a luta contra a dengue não é só da gestão municipal, mas de toda a população. O Vida e Saúde vai para um rápido intervalo. Na volta a gente conversa com a doutora Fátima Trajano, ela que é médica psiquiatra, para falar sobre transtorno do espectro autista. Mês de abril é o mês de conscientização sobre o autismo. Até já! A APAE nasceu para promover o respeito à diversidade e defender os direitos de quem é diferente, de quem pensa, age, sente e sonha de um jeito muito especial. Nossa história conta com pessoas determinadas a construir um mundo mais inclusivo, capaz de oferecer oportunidades para quem tem necessidades e talentos únicos. Um mundo para todo mundo, onde todos, sem exceção, possam ser indivíduos, cidadãos, profissionais e agentes da transformação, desconstruindo velhos conceitos e quebrando tabus. Só assim, teremos a chance de viver em uma sociedade mais consciente, mais justa e mais humana. A APAE acredita que esse mundo é possível e esse é o desafio que inspira o nosso movimento. Estamos de volta com o segundo bloco do Vida e Saúde, agora para falar sobre um tema muito importante, né? O mês de abril é o mês de conscientização sobre o autismo, e para falar sobre esse tema, nossa convidada de hoje é a médica psiquiatra, a doutora Fátima Trajano. Doutora Fátima, seja bem-vinda ao Vida e Saúde, é um prazer tê-la aqui. Obrigada. É um prazer também comparecer, esclarecer a população, um tema muito instigante, né? Porque o autismo está num boom, né? Todo mundo se autodescobrindo, outras pessoas, às vezes, até sem o auxílio de um profissional de saúde, porque ampliaram-se
os conhecimentos estão bem democráticos, estão chegando a vários pontos da população. Então, isso é muito importante. E, como a senhora falou, nessa questão da informação, a informação é um diferencial e na verdade, existe essa busca muito grande por informação, por isso nós estamos aqui trazendo um especialista que entende sobre esse assunto para falar para as pessoas que estão em casa, às vezes têm curiosidade, muitas pessoas resistem até em buscar um diagnóstico para o filho, procurar um profissional. Doutora Fátima, eu queria que a gente começasse com uma pergunta simples e complexa ao mesmo tempo na sua resposta, que é: o que é o transtorno do espectro autista? O transtorno do espectro autista foi um transtorno, né? Diagnosticado ainda no século passado, entendeu? Em 1950, na época da Segunda Guerra Mundial, e descrito através o Código Internacional de Doenças como autismo, certo? É uma discussão ampla e esse transtorno está amplamente descrito no Código Internacional de Doenças e ele tem vários andamentos desse transtorno. Tem o transtorno do espectro autista, tem o transtorno de Asperger, que já são os autistas que têm uma maior intelectualidade, e tem os transtornos mais simples e os mais complexos, que geram os níveis de atenção. Geralmente o transtorno está sendo mais diagnosticado pelo neuropediatra, que está assediado por uma população louca de conhecimento, entendeu? Querendo que o seu ente querido seja tratado, seja assistido. Muitas vezes a gente se depara com um diagnóstico tardio, porque muitas pessoas recusam ir ao psiquiatra. A doença, o transtorno do espectro autista, está classificado na letra F, que é competência do psiquiatra. Mas as pessoas preferem ir ao neuropediatra, porque meu filho não é doido. É muito interessante. Inclusive, doutora Fátima, a gente já abordou aqui, nós tivemos outro psiquiatra aqui no Vida e Saúde e abordou, inclusive, essa resistência das pessoas ao psiquiatra, né? De, não vou no psiquiatra porque eu não sou louco, porque vai me levar, né? Porque vai me levar, e o pai resiste, a mãe resiste, a avó se mete também resiste. Aí fica a criança perdendo tempo. Perdendo tempo, porque quanto mais precoce for o entendimento, for o diagnóstico, mais precoces serão as tomadas de posições, porque o transtorno, como é de amplo espectro, você vai precisar de um terapeuta ocupacional, vai precisar de um psicólogo, vai precisar de um profissional de fonoaudiologia, vai precisar de neuropsicólogo. Então, vai precisar de muitos profissionais para poder fazer o suporte, que os suportes são em níveis. Nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 3 já é bem profundo. São situações mais dramáticas. O nível 1, você pode prevenir muita coisa. Então, quanto mais precoce eu estimulo, eu assisto, eu atendo, envolvo a medicação, que a medicação inicialmente estava prevista para 5 anos de idade, o Conselho Regional já liberou essa medicação para 3 anos, até 2 anos. Eu tive pacientes que com 1 ano de idade tive que entrar com medicação ou ele não resistiria, certo? Então é muito importante que caiam os véus. Caiam os véus, se desnudem tudo e a gente entre com a medicação o mais precoce possível, com as terapias, para conter o desenvolvimento do espectro Asperger, os espectros do autismo, né? Que é para a gente não chorar. Doutora Fátima, como é que é feito esse diagnóstico, né? Existe uma idade, uma faixa etária que pode dizer, não, ainda está muito cedo para diagnosticar? As pesquisas são tão interessantes porque vidra intrauterina já existe na Inglaterra os diagnósticos, certo? Minha neta agora engravidou e mora nos Estados Unidos, também já fez uma abordagem com 4 meses, 5 meses de gravidez para saber se a criança teria
o transtorno do espectro autista. Então, é uma coisa que avança todos os dias e quanto mais precoce será esse diagnóstico, melhor será o tratamento, melhor será o prognóstico. Então, é muito importante que não se tenha receio de procurar o profissional especializado, a pessoa que possa me acolher, que tudo depende de um acolhimento, de uma situação de abraçar a causa. Nós não podemos perder tempo, principalmente aqui em Mossoró. Doutora Fátima, quais são, a senhora pontuou isso no início da nossa conversa, sobre a questão do diagnóstico tardio. Quais são as consequências desse diagnóstico tardio com relação à funcionalidade da criança? O diagnóstico tardio é o desenvolvimento daquela criança. A gente precisa, tendo um diagnóstico precoce, ir prevenindo, e assistindo e acolhendo todas as situações dessa criança. Os psicólogos têm um papel importantíssimo no desenvolvimento dessa criança. O neuropsicólogo também ele tem esse papel. O terapeuta ocupacional, entendeu? Dirigindo e orientando essa criança para que ela não entre em sofrimento. Porque, digamos, uma criança que está exposta a sons, entendeu? Que ele não aguenta, que ele não suporta. A sensibilidade, né? A sensibilidade dele aumenta e ele entra numa situação como se fosse um ataque epileptiforme, entendeu? Ele tem um movimento dentro do cérebro dele que ele vai oferecer sofrimento a ele naquela hora que ele está recebendo aquela enxurrada de sons que ele não suporta. Então, eu tenho que proteger. Muitas vezes o autista anda com aquele fone no ouvido, né? Que é para ele se fazer proteção. Ele não aguenta todo tipo de zoada. Inclusive, na Câmara Municipal de Mossoró, né, foi aprovada a lei que proíbe a questão dos fogos ruidosos. Para a gente contextualizar aqui situações, né? A gente vê muitas postagens, eu pelo menos vejo muitas postagens nas redes sociais, de, por exemplo, Mossoró é uma cidade muito festiva, né? A gente tem aí junho, a gente tem dezembro, a festa de Santa Luzia, e eram meses assim de muitos fogos, né? Como por exemplo chuva de bala, e houve essa lei, né, para proibição de fogos ruidosos, porque a gente via as postagens de crianças sofrendo, crianças chorando, vem a questão da causa animal, mas nós estamos falando aqui sobre a questão do espectro autista, né? Então, é realmente algo que causa dor e sofrimento. Causa dor e sofrimento. A gente precisa acolher, entendeu? Respeitar. Muitas vezes, não, isso é besteira. Não é besteira, não. É um sofrimento intenso da criança que ouve aquele som que ele não suporta e coloca a mão, leva a mão aos ouvidos e sai batendo. Aquilo é de um choro muito grande, entendeu? E tem que respeitar, acolher, abraçar. O contato físico deles é uma coisa também muito importante. Ter o fonoaudiólogo no estado precoce para corrigir a fala, para ajudá-lo a falar de maneira correta, de pronunciar as palavras. A criança tem que estar, hoje, uma educação para que isso seja detectado o mais precoce possível, porque a principal pessoa que vai detectar é pai e mãe. Nós estamos conversando com a doutora Fátima Trajano, ela que é psiquiatra, né? Está falando aqui hoje sobre um tema muito importante, abordando aí a questão do autismo, explicando para a gente como lidar. E a gente vai ter que dar uma pausa agora na nossa conversa, doutora Fátima. A gente vai chamar um rápido intervalo. Na volta a gente continua falando sobre esse tema tão importante, trazendo essas informações relevantes. Não saia daí, a gente volta já. Acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas Salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver
Por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao movimento nacional pela vacinação. Vamos vacinar, sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é pra todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta com o terceiro bloco do Vida e Saúde. Aqui hoje com a gente a doutora Fátima Trajano, ela que é psiquiatra, está tratando hoje conosco aqui sobre autismo, né, que é o transtorno do espectro autista, nesse mês de abril, que é o mês de conscientização sobre esse tema. Doutora Fátima, agora há pouco no segundo bloco a gente falava, né, sobre a questão do autismo, e agora eu queria que a gente, trazendo para a realidade das pessoas, né, de quem está assistindo a gente em casa, talvez está com a situação, supõe que o filho está ali com um comportamento diferente, comportamento difícil, e diz, a senhora falou, né, que quem detecta primeiro são os pais, né, mãe e pai. Se eu tenho essa suspeita, doutora Fátima, como eu procurar? Nem todo mundo tem como dispor, né, plano de saúde, dispor da rede privada aí para fazer esse atendimento. Como que eu posso procurar na rede pública? Existe esse suporte? Existe, sim. A rede pública, nós temos os programas de saúde da família, entendeu? Onde é o primeiro contato daquela pessoa com aflição, com aquele filho que ela está percebendo que ele não está se desenvolvendo dentro da sua normalidade. Ela pode se dirigir ao programa de saúde da família, que sempre tem um médico ao dispor do programa, e através daquele diálogo com aquele médico que não é o especialista ideal, mas ele já pode detectar as primeiras situações de desconforto daquela criança e levá-los para uma consulta mais especializada com o CAPS infantil, certo? O CAPS infantil que agora está passando por uma reformulação, deve ser bastante ampliado por essa prefeitura atual que está se desenvolvendo, entendeu? E eu acho que nos próximos anos que vêm, vamos ter que colocar mais 3 CAPs infantil a serviço de Mossoró, que é o que quanta a população suporta. Isso é uma situação bem interessante, porque é uma coisa que não vai dar despesa à Prefeitura Municipal, porque ela vem através do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde programa para cada 70 mil habitantes um CAPS infantil. Então, Mossoró merece 4 CAPs infantil. Então, vamos trabalhar para colocar esses CAPs com os psiquiatras infantis para poder atender essa população junto com a pleiade de profissionais de terapia. Numa delas, a gente destaca a terapia ocupacional. Eu não sei se você sabe, mas recentemente, ou seja, há uns 10 anos atrás, vem se desarticulando a profissão de terapeuta ocupacional. Quando menos se espera, até faculdades foram fechadas, entendeu? Em Fortaleza foram fechadas 2 faculdades com terapia ocupacional e, de repente, o profissional está faltando em todo canto, porque as pessoas, as crianças, o adolescente, o adulto mesmo, que tem um problema com o autismo, vai ter que passar pelo terapeuta ocupacional para reestruturar suas ocupações, para reestruturar sua maneira de viver, para aprender muitas vezes a se alimentar, certo? Com a sua própria mão, a fazer as atividades de vida diária de maneira mais efetiva. O autismo, ele precisa, meu filho é autista, mas ele já vai no banheiro sozinho. Aquilo é uma alegria para aquela mãe, entendeu? E é onde é que eu vou fazer isso? Na terapia ocupacional. As atividades de vida diária vão ser treinadas. Eu tenho um filho hoje que tem 45 anos de idade. Quando menos se percebeu, ele não sabia se levantar do canto que ele estava. Ele foi a terapeuta ocupacional aprender a fazer rolamento no chão para poder se pôr em pé, que não sabia se pôr em pé. E através desses mecanismos e dessas terapias, ele melhorou bastante, como hoje a gente já sabe que melhora.
É muito importante nessa questão, a doutora Fátima Trajano, né, que é psiquiatra, está aqui falando para a gente, né, depois que a gente descobre a questão do autismo, né, recebe esse laudo, é necessário fazer as terapias ocupacionais que vão ajudar ali Ajudar a criança. na organização, né, ajudar a criança. Doutora Fátima, com relação aos níveis de suporte, né, a gente sabe que o autista vê muito nas redes sociais, autista de suporte 1, tá lá, consegue gravar o vídeo, usa de suportes até de áudio para fazer vídeos e tal. E muitas vezes isso invisibiliza o autista de suporte 3, né? Só que não representa tudo. E a senhora falou isso sobre essa questão de comer, né? Tem crianças que conseguem ler aí, porque muitos autistas têm altas habilidades. Mas tem criança que não consegue comer com a própria mão, né? Então, a importância das terapias nesse processo. Sim. A terapia é fundamental, porque, digamos, nos primeiros anos do autismo, eu só vou ter à disposição para tratá-lo as terapias. A terapia psicológica, a terapia do fonoaudiólogo, a terapia do terapeuta ocupacional, são as 3 mais básicas e mais essenciais. Então, eu já digo para quem está pensando numa futura profissão, pense na terapia ocupacional, que vai ter muito sucesso. E a gente precisa, certo, que todos se conscientizem dessa situação para a gente se elevar, para não haver o aprofundamento. Porque quando eu desprezo aqueles sinais que ele está me dando, ele vai ampliar aqueles sinais e vai fazer regressão. Certa vez, eu atendendo um paciente de terapia para autismo, logo que eu cheguei aqui em Mossoró, ainda muito cedo, nós tivemos que uma mãe que morava sozinha, sem nenhum suporte. A criança, ela tinha que deixar aquela criança dentro de casa e a gente não sabia o que fazer para fazer com que aquela mãe suportasse aquilo tudo. Aí nós tivemos a ideia da coleirinha do papagaio. O que era? Nós fizemos uma coleirinha, botamos no pé do autista, deixamos a correntinha bem grande, para que ele, o maior possível, para que ele pudesse andar a casa toda e não fosse nas regiões de perigo, ou seja, não fosse no fogão, não fosse no banheiro, não fosse bulir com alguma coisa que ele não pudesse. Então essa criança começou a se desenvolver e nós ficamos assistindo essa criança até que ele melhorasse e pudesse ir para a escola. Porque a mãe precisava fazer os afazeres dela, precisava fazer o almoço, precisava varrer a casa, precisava ter um todo. E não podia deixar o Andrezinho, era o nome dele, ele soltinho dentro de casa, porque a gente já sabia que não ia dar certo. Ele não tinha noção de perigo. É uma das coisas que o autista não tem, a mínima noção de perigo, e a gente tem que ter muito cuidado. E as técnicas vão se desenvolvendo de acordo com as necessidades. A gente tem que ser criativo, a gente tem que ser... É um novo, é para todo mundo esse novo, é para o rico, é para o pobre, é para o intermediário, todo mundo vai ter que se dar as mãos e vamos ter que eleger condutas que sejam boas. Constantemente precisamos estar discutindo isso com a população para que a gente evolua. Doutora Fátima, a gente sabe que se atrela muito aí o autismo, né? Tem muita fala sobre o autismo relacionado à criança, mas existem adultos que são autistas, né? E que nem sabem, tanto os que receberam diagnósticos, mas muitos que não sabem que são. Aí a minha pergunta para a senhora adianta fazer o diagnóstico, procurar o diagnóstico mesmo aí nessa fase adulta? Com certeza, com certeza. Ainda é muito bom, entendeu? Principalmente para os adultos que ainda não se diagnosticaram e vivem conflitos consigo mesmo, com a família, entendeu? E não tem como explicar aquela situação de birra dele, que ele de repente muda de comportamento, rebola as coisas no chão e vai-se embora e fica todo mundo sem saber por que é que ele reagiu de repente daquela maneira. Que a gente vai investigar, que a gente vai conversar e descobre que aquele adulto, no fundo, é um autista que não foi diagnosticado, que nunca foi assistido,
que nunca teve essa intuição. Quantas vezes a gente, digamos, eu tenho bastante idade e já presenciei muita coisa. Estou num shopping, aí de repente uma criança solta uma crise de birra. Aí um outro passa e diz, essa é falta de pia. Aí aquilo, hoje em dia, Ave Maria, você não pode dizer mais isso. Por quê? Porque pode ser uma crise de um autista, entendeu? Que está traspassando para a vida adulta. Muitas vezes é o marido que faz uma birra dentro de casa, uma situação, e você não entende. Aí, não, mas depois deixa, que depois ele se acalma e a gente conserta. Podia ser evitado se a gente soubesse que aquele adulto tinha sido um autista. Na hora dessa birra, a gente acolhe, abraça, pega no colo, passa a mão, ele vai se acalmando, até que aquela crise passa. Perfeito, doutora Fátima. Infelizmente a gente vai ter que encerrar. Teriam milhares e outras perguntas, né? Mas nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui, foi muito relevante para a gente. Muito obrigada. Eu é que agradeço difundir o tratamento e o acolhimento do autista para que as famílias se sintam, entendeu, prestigiadas. É muito importante o seu programa. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, a gente que agradece. Busque informação, né? Essa é a nossa orientação aqui hoje, busque informação. Nem sempre as coisas é do jeito que a gente acha que é. E autismo não é doença, autismo é uma condição. Informe-se. A gente chega ao fim do Vida e Saúde, você pode rever esse programa e outros programas, tanto no canal 23.2 da TCM e também no canal 2 da Telecab. Você pode acessar também o nosso YouTube, no YouTube da TV Câmara. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau. Tchau.